tarde, tudo bem contigo? Tudo bem com a sua casa? Você vai bem? Eu espero que muito bem, porque hoje tem live às 22 horas. E o tema da minha live de hoje são os fatores de risco para câncer de próstata. Te espero lá. Vem! Olá! Boa noite, tudo bem com você? Que bom estar na sua casa, na sua sala, diante de você. Né? E pode ficar tranquilo, não vai passar daí, ok? Ai, temos que estar alegre, né? Coração alegre, formoseia o rosto, gente, a ser bonito. Eu estou me sentindo tão lindo hoje. E você está bem? É, estou fazendo uma terapia contigo que você não está nem percebendo, né? Que alegria levanta a imunidade, entendeu? Pense em coisas maravilhosas. Você está escutando esse som? Águas do mar, olha, as ondas quebrando. Uma maravilha isso, né? Ó, imagine-se nesse lugar. Esqueça os problemas, as contas de segunda, de terça. Ih, meu Deus do céu, se a gente for pensar em conta e dinheiro que falta, a gente fica neurótico. Então relaxe. Comece a pensar coisas maravilhosas que vão acontecer. Não é que podem acontecer, não, elas vão acontecer. Que Deus é bom. Ok? Fatores de risco é o tema para câncer de próstata. Olha aí, hein, homens. Hoje, dia 11 de novembro de 2022, né? Está marcando 28 graus neste momento aqui em colégio, aqui no coração de colégio, né? E vamos lá. Fatores de risco são características ou comportamentos que aumentam as chances de desenvolver uma doença. Embora os fatores de risco possam influenciar o desenvolvimento do câncer, a maioria não causa diretamente a doença. Algumas pessoas com vários fatores de risco nunca desenvolverão câncer, enquanto outros, sem fatores de risco conhecidos, poderão fazê-lo. É aquela velha história, né, de um homem que teve câncer no pulmão. Ainda bem que foi um câncer benigno e que com tratamento ele ficou livre. Mas no momento em que ele teve o diagnóstico da doença, ele ficou tão revoltado que ele disse: eu nunca fumei na minha vida. E agora, com 60 anos de idade, eu estou com câncer? É isso que eu estou dizendo aqui. Há pessoas que, mesmo que eles estejam no meio de vários fatores que desenvolvem um câncer, elas podem nunca ter o câncer. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, não. Então não vai, continua fumando. Tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. Tá bom? Não interprete errado a minha fala aqui. Use uma boa hermenêutica para você interpretar direito o que eu estou falando. Tá? Ter um fator de risco, ou mesmo vários, não significa que você vai ter a doença. Se uma pessoa com câncer de próstata tem algum fator de risco, muitas vezes é muito difícil saber o quanto esse fator pode ter contribuído para o desenvolvimento da doença. Os fatores de riscos para o câncer de próstata que já foram comprovados cientificamente são, primeiro, idade.
idade. É isso mesmo. Aí você vai olhar para mim, mas idade, sim. É o principal fator de risco para o câncer de próstata. A doença raramente acontece antes dos 40. Isso é uma coisa raríssima. Mas a incidência e a mortalidade aumenta rapidamente a partir dos 50. E eu já estou entre os 50 e 60. Está pertinho dos 60. Está vendo como é que é o negócio? Mas eu não tenho, não terei. Né? Por quê? Porque, primeiro, creio num Deus que pode todas as coisas. Segundo, eu me previno. Tá? O risco aumenta com a idade. Segundo o Ministério da Saúde, 9 a cada 10 homens diagnosticados no Brasil têm mais de 55 anos. Está vendo aí? Aproximadamente 60% dos cânceres de próstata são diagnosticados entre homens com mais de 65. Então é importante, viu? É importante o cuidado. Segundo, raça. O câncer de próstata, ele é frequente, mais frequente, no pessoal da minha raça, ou seja, descendente de africano. Tá? E caribenhos. É, o pessoal. É, Caribe. É. Do que os homens de outra raça. O câncer de próstata ocorre com menos frequência em homens asiáticos, hispânicos, latinos, do que em brancos não hispânicos. Tá vendo? É, só que eu também estou aqui, né? Eu também sou latino. Então, né? Eu não sou o latino, mas eu sou latino. Mas deixa isso quieto. Terceiro, nacionalidade. O câncer de próstata é o mais comum na América do Norte, noroeste da Europa, Austrália, nas ilhas do Caribe. É menos comum na Ásia, África, América Central e América do Sul. O rastreamento intensivo em alguns países desenvolvidos provavelmente é responsável por, pelo menos, parte dessa diferença, mas outros fatores, como diferenças de estilo de vida, tendem a ser importantes. Homens negros têm mais risco de desenvolver a doença e ela costuma aparecer mais cedo nesses indivíduos. Então, isso é muito importante observar, ter esses fatores em vista para que você possa, enfim, não desenvolver a doença. O quarto, né, é o histórico familiar, ou seja, se você teve avô, pai, irmão, já teve câncer de próstata, isso significa que você corre o risco, isso não diz que você vai ter, mas que você está na linha daqueles que poderão ter. Então, cuide-se. 5 alterações genéticas. Algumas alterações genéticas hereditárias podem aumentar o risco de desenvolver mais de um tipo de câncer. Por exemplo, mutações de genes BRCA1, BRCA2 podem aumentar o risco de câncer de próstata em alguns homens, principalmente as mutações no BRCA2. Os homens com síndrome de Lynch, uma condição causada por alteração genética hereditária, tem um risco aumentado para uma série de cânceres, incluindo o câncer de próstata. Eu detesto essa questão de mutação genética. Detesto.
eu vejo que mutação genética em alimentos, leguminosas, viu? Frutas e animais. Por exemplo, o pitbull nunca existiu. Ele é uma mutação genética. Ele é uma experiência de laboratório que deu esse bicho aí. É por isso que ele é um animal que é bipolar. Uma hora ele está dócil como uma criança, outra hora, do nada, ele está violento como um demônio. E ele pode matar, como já houve muitos casos, em que, de repente, ele estranhou o dono e matou o dono. Ok? Então eu não quero um bicho desse nem dado. Ok? Não gosto de nada que houve mutação genética. Nada. A ovelha Dolly foi uma loucura científica. Tanto que ela morreu. Esse negócio de ficar inventando o coração, inventando aí com células tronco, uma série de coisas. Gente, isso aí é um risco horroroso para a vida das pessoas. E, por fim, poderá culminar em um problema muito trágico. A maioria das pessoas que tiveram um transplante de coração usando... Tem gente que já usou até coração de porco, coração de macaco, é o mais comum, e outras coisas. Todas as pessoas morreram depois. Tiveram rejeição. Então é complicado. Estou tentando... Poxa, é a mesma coisa que querer pegar um motor de Fusca e colocar num Honda Civic. Está entendendo a comparação? Pega um motorzinho de Fusca 58 e tenta colocar esse motorzinho num Honda Civic 2023. Honda City, por aí vai. O mais novo Honda, mais novo Corolla, uma SUV. Tenta colocar, vê se vai dar. Não dá. Ah, mas se adaptar direitinho, meu irmão, não vende esse papo. Esses carros são tudo eletrônico. E o motor do Fusca é todo mesmo, se encontra peça até na birosca da roça. Isso quieto. Entendeu? 6. Sobrepeso e obesidade sempre vão causar doenças cardiovasculares e, né, problemas aí de taxas de colesterol e uma série de coisas, né? Insulina, ou seja, glicose, né? Vão trazer uma série de problemas, entre outros, tá? Está aí a possibilidade que os obesos têm um risco menor de contrair uma forma de baixo grau, crescimento mais lento da doença, mas um risco maior de contrair câncer de próstata, mais agressivo. O crescimento do câncer é mais rápido. Então, para a rapaziada aí, não precisa de... Eu vou bater sempre nisso, não precisa de academia. Não precisa. Em casa mesmo você pode fazer exercícios que vão trazer uma vida melhor e mais saudável para você. Ok? Fatores de risco incertos para o câncer de próstata. Primeiro, tá? Dieta. O consumo excessivo de carne vermelha e laticínios gordurosos e a baixa ingestão de frutas e legumes parecem aumentar o risco de diversos tipos de câncer, como o câncer de próstata. Alguns estudos sugerem
que os homens que consomem grandes quantidades de cálcio através de alimentos ou suplementos podem ter um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Laticínios, que muitas vezes são ricos em cálcio, podem também aumentar o risco. Ok? Então, muito cuidado com essa dieta extravagante que corta o que é importante e aumenta o que mata. Cuidado com isso. Segundo, cuidado com o tabaco. Tabagismo. Embora o tabagismo não seja diretamente relacionado ao câncer de próstata, há evidência de que ele aumente o risco de morte pela doença. Ele pode até não causar o câncer de próstata, mas ele vai ajudar a matar. 3. Exposição ocupacional. Existe alguma evidência de que bombeiros expostos a produtos de combustão tóxica têm um risco aumentado de câncer de próstata. Cuidado, bombeiro. Aí. Cuidado, viu? Bravo Maia, né? Os Bravo Maia, bombeiro militar, precisa ter cuidado com isso aí. 4. Inflamação da próstata. Alguns estudos têm sugerido que a prostatite, a inflamação da próstata, pode ser associada a um risco aumentado de câncer de próstata. A inflamação é muitas vezes diagnosticada em amostras de tecido da próstata, que também contém câncer. E, quinto e último lugar, doenças sexualmente transmissíveis, é claro, DST, doenças sexualmente transmissíveis. E é lógico que as HPVs estão aí, né, para tudo que é lado. Doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia ou clamídia, podem aumentar o risco de câncer de próstata por causar uma inflamação na glândula. Cuidado que a gonorreia é coisa séria. Por fim, informações do Instituto Nacional de Câncer apontam que a exposição a certos agentes químicos estão ligados ao desenvolvimento do câncer de próstata. Isso inclui produtos à base de petróleo, dioxinas, fuligem, fumaça de escape de veículos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, conhecidos no mercado pela sigla HPA. Nesse sentido, há o arsênio, muito usado como agrotóxico e conservante de madeira, e as aminas aromáticas recorrentes nas indústrias mecânicas, químicas e alumínicas. Cuidado com tudo isso, lembrando sempre que a prevenção é o melhor remédio, lembrando também que a alimentação é formidável. Terceiro, lembre-se que um bom exercício físico não precisa de academia, mas precisa mexer o esqueleto. Viu? Tudo aquilo que não se mexe atrofia. Ok? Guarda aí esse conselho contigo. Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus continua no controle, Deus continua soberano, governando todas as coisas, inclusive o Brasil, inclusive a minha vida, sua vida. Deus fez a gente para ser feliz, para vencer, te fez para dar certo, te colocou cercado de uma família abençoada, te colocou no seio de uma família que ama você, e ainda que eles não te amem, Deus ama você e alguém te ama. Você pode até não saber, mas alguém te ama porque Deus levantou pessoas para amar você. Deus te abençoe. E não se esqueça, eu tenho 2 redes sociais onde eu posto essas lives: Facebook e YouTube. Né?
YouTube. E você pode assinar o meu canal do YouTube, me ajudando, fortalecendo a minha rede. Entra lá no meu Instagram, viu? Chega junto e Deus vai te abençoar muitíssimo. Shalom Adonai!